Olá, muito boa tarde. Esse é o JC às 15, informação para quem decide. Eu sou o Fred Novaes e tenho a satisfação de abrir aqui a live do Jornal do Comércio nesta terça-feira para trazer algumas notícias, comentar algumas notícias importantes que afetam aqui a nossa cidade de Manaus, afetam também o estado do Amazonas e, por que não dizer, afetam o nosso Brasil. Estamos ao vivo pelas redes sociais do Jornal do Comércio, é sempre @jcomércio com dois M's. Peço inclusive para quem não segue ainda as nossas plataformas nas redes sociais, tanto no YouTube, Facebook, como também no Instagram, acompanhem, sempre tem notícias recortadas de interesse. E também ao vivo no nosso portal JCAM, endereço é jcam.com.br. Esse é o JC às 15, informação para quem decide. De volta com as notícias comentadas desta terça-feira, a gente começa comentando um fato de ontem, mas que na verdade já vem de algum tempo, que é o imbróglio em torno dos flutuantes na área do Tarumã. A decisão judicial pediu a retirada de cerca de 900 flutuantes entre empreendimentos de negócios, entre moradias flutuantes, dentre outros, que ocupam aquela área de forma desordenada há algum tempo, vem crescendo nos últimos anos e vem afetando aquela bacia, aquela bacia tão importante para a cidade de Manaus, importante para o turismo, mas também importante para a geração de negócios. E o fato de ontem foi que a prefeitura se reuniu com representantes da associação dos flutuantes lá do Tarumã e também com o procurador do município, exatamente para buscar os caminhos para reverter essa decisão judicial e determinou a retirada desses 900 flutuantes, independentemente daqueles que têm autorização do IPAAM, aqueles que têm algum tipo de situação de tratamento ambiental dos seus resíduos, de outros que não têm, acredito, nem licença para ser instalado lá no local. E realmente é uma coisa complexa você não separar, fazer distinção entre quem age correto, quem está totalmente irregular, e que mostra, na verdade, uma situação de uma omissão no Estado brasileiro como um todo, de não ter, na verdade, trabalhado nessa conscientização, nesse planejamento de ocupação daquela área, de aproveitamento, assim como acontece na cidade de Manaus há muito tempo, muitas áreas de potencial turístico, acabam que não há um planejamento de aproveitamento do espaço e acaba que acontece a ocupação de forma desordenada, que muitas vezes até implica em dificultar o aproveitamento e a maior valorização de determinadas áreas, como vem acontecendo agora com aquela região do Tarumã. Na reunião desta segunda-feira, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ao lado do vice-prefeito e secretário também, chefe da Casa Civil, Marcos Rota, receberam representantes da Associação dos Flutuantes do Rio Tarumã Sul, a Fluta, e moradores também da comunidade da Marina do Davi, que de alguma forma serão impactados profundamente ali com essa determinação judicial. E buscam exatamente soluções para a decisão judicial que foi expedida no dia 7 de junho pelo juiz da Vara Especializada em Meio Ambiente, a VEMA, o Moacir Pereira Batista, que ordenou a retirada de mais de 900 flutuantes do local. O secretário da SEMAS, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, ele falou dos trabalhos que estão sendo realizados para tentar minimizar o impacto da ocupação irregular, inclusive com a atualização do sistema de monitoramento realizado pela Prefeitura de Manaus. Com o levantamento feito a partir desse monitoramento, foi
descoberto que dos 913 flutuantes instalados ao longo do Tarumã Sul, 194 são residenciais, 251 garagens, 415 comerciais e 53 piers. O procurador-geral do município, Rafael Bertazzo, diz que é fundamental que todas as dúvidas existentes no processo de retirada sejam esclarecidas para que a população que está regular não seja prejudicada ao fim do processo. O presidente da Fluta, Nilson Afonso, salientou o resultado positivo da reunião, uma vez que o prefeito Davi Almeida se mostrou sensível às solicitações. Outra notícia que destacamos nessa nossa live dessa terça-feira é sobre o resultado dos indicadores da SUFRAMA de desempenho do Polo Industrial de Manaus, que foi divulgado na última segunda-feira. Trouxe aí resultados que precisam ser analisados sobre um prisma otimista ou pessimista. É aquele negócio do copo meio cheio, do copo meio vazio, dependendo do teu ânimo, dependendo do teu ponto de vista, ou dependendo também da tua intenção de como você vai analisar os fatos. Mas enfim, de qualquer maneira, a notícia é que nos primeiros 5 meses desse ano, o faturamento em dólar, apurado em dólar, apresentou uma pequena redução. Uma redução que não se pode ser confirmada também em real, no apurado em real, conforme os dados dos indicadores da SUFRAMA. Agora é interessante analisar que, no ponto de vista do otimismo, é importante salientar que a economia brasileira vem sendo impactada negativamente por diversos fatos, né? Dentre eles a questão da alta taxa de juros que tem impactado o consumo, principalmente de produtos de maior valor agregado. Isso tem dificultado consideravelmente a compra de produtos de preço maior, como são os produtos aqui fabricados, motocicletas, televisores, condicionadores de ar, dentre outros, que são produtos que muitas vezes exigem financiamento, compram com cartão de crédito, modalidades de aquisição de produtos, de bens e serviços, que exigem, na verdade, que o tão famigerado juros impacte esse consumo. Então, de alguma forma, isso acaba reduzindo e diminuindo a potencialidade dessa venda, desse comércio. Então, em razão disso, a gente percebe aí uma situação complicada para a indústria de um modo geral, a indústria do Polo Industrial de Manaus de forma especial, mas, por outro lado, mesmo com tudo isso, a gente percebe que continua com a sua pujança, o faturamento segue, uma pequena redução em dólar, mas mesmo assim ainda há um dado positivo. A gente pode analisar um pouco mais os números e a gente vai ver que que as vendas de maio, que alcançaram 2,91 bilhões ou 14,85 bilhões de reais, as vendas de maio, que em dólares alcançou 2,91 bilhões ou 14,85 bilhões de reais, superaram as de abril, que alcançaram 2,68 bilhões de dólares e 13,41 bilhões de reais. Teve 4 dias úteis a menos. Mas no confronto com o dado de 12 meses atrás, que apresentou um desempenho de 3,35 bilhões de dólares e 15,86 bilhões de reais, confirmou também uma retração. A comparação
do mês de maio desse ano com maio do ano passado. Outro dado que também chama a atenção e que merece ser analisado é a questão de empregos. O nível de emprego no PIN voltou a reduzir a marcha. A média obtida no quinto mês de 2023 foi de 187.813 pessoas, entre trabalhadores efetivos, temporários e terceirizados, marcando o número mais baixo do ano. Caiu 1,77 ante o mês anterior, que havia o registro de 109.754 pessoas trabalhando. E ficou abaixo 0,23 da marca do mesmo mês do ano passado, quando havia 108,64 trabalhadores. A média mensal do acumulado do ano foi de 110,339 postos de trabalho, 0,58 a menos do que o registrado no ano passado, que foi 110,979. Então, a gente percebe que os números também dos trabalhadores têm mantido uma oscilação para baixo, uma pequena oscilação para baixo, mas tem conseguido se manter mesmo com todas as dificuldades da conjuntura econômica. Mostra que o polo industrial de Manaus mantém a sua força. E é isso que o superintendente Bosco Saraiva defende nos seus argumentos sobre os números desses primeiros 5 meses do ano dos indicadores da SUFRA. De janeiro a maio continua apresentando um crescimento do polo industrial de Manaus. Fechamos esses 5 primeiros meses deste ano com faturamento acima daquele relativo ao ano passado, são 72 bilhões, portanto, garantidos empregos que vínhamos mantendo e, portanto, esse incremento de quase 12% no faturamento do PIN dá conta de que nós estamos com uma política revigorada, com a política industrial revigorada, com a produção revigorada durante este período, e nós temos certeza que esses indicadores seguirão sempre crescentes até o final do ano. Essas foram algumas das notícias comentadas dessa terça-feira na nossa live JSE às 15. Aproveito e peço para você que gosta do nosso conteúdo do Jornal do Comércio que siga o Jornal do Comércio, primeiramente no seu portal JCAM, endereço jcm.com.br. Compartilhe também o link das nossas notícias aí com seus amigos. E preciso ficar mais informado sobre economia, negócios, oportunidades na Amazônia, no Amazonas e na cidade de Manaus. E também acompanhe as nossas redes sociais, é sempre o JComércio com 2 M's. Peço ainda que se inscrevam no nosso canal no YouTube, que sempre tem conteúdos relevantes para você, porque esse é o JC às 15, informação para quem decide.